Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Daremos continuidade ao gráfico da função exponencial. Antes eu quero me apresentar, eu sou o professor Márcio para aqueles que estão entrando no canal pela primeira vez e estender o pedido que, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, apoie essa iniciativa que você estará ajudando e muito o canal a chegar a outras pessoas que também querem e necessitam de um reforço matemático, que cotidianamente nós estamos aqui postando vídeos para vocês. Bom, por que a minha insistência em gráficos da função exponencial? Porque uma vez fixado esse assunto, você pode caminhar para questões mais, digamos, um pouco mais complexas. Eu vou dar até um exemplo aqui embaixo, que trata exatamente de você, a partir de uma situação problema, você construir a função, né? Você representar a lei desta função exponencial, tudo bem? Mas antes, vamos começar pelo raciocínio número 1, que diz assim: construa o gráfico da função y igual a 5 vezes e elevado a x. Quem já acompanha as minhas aulas sabe muito bem que o e não é um número apenas figurativo, não é uma letrinha figurativa ali que aparece, não, tá? O e, existe um valor para ele. A gente chama esse número, na verdade, na matemática, ele é chamado de número de Euler, e ele é aproximadamente 2,718. Nós vamos fazer cálculo com esse número? Não necessariamente. Entretanto, essa informação ela é importante, tendo em vista que, quando você sabe que o a da minha função, que na verdade representa ali o número de Euler, ele vale 2,718, você já está determinando ali, você está fazendo um reconhecimento se a função é crescente ou decrescente. Só para agregar mais um pouquinho de valor a essa informação de E, o número de Euler, ele está ligado ao logaritmo. Quando você tem assim um logaritmo, você tem uma função assim, ó, y igual ao log de x na base e. Na verdade, você tem um logaritmo natural ou neperiano de x, ok? Então, isso aqui será objeto de estudo quando estivermos trabalhando com logaritmos, que vocês certamente irão se deparar. Número de Euler, aproximadamente, para nível de aprofundamento aí de conhecimentos e tal, o número de Euler é um número irracional que vale aproximadamente 2,718, certo? E construir esse gráfico? Construir esse gráfico, você vai pensar neste número de Euler. Ele é 2,718 elevado a x, não é? Então é um número maior do que 1. Então peraí, essa função, Márcio, ela é crescente, é uma função crescente. Então, como é que fica o gráfico desta função? Perceba que a nossa função, se fosse apenas o número de Euler ali, ela passaria pelo 1. A curva passaria por 1. Porém, houve ali uma multiplicação. Na verdade, você quintuplou, se é que a gente pode dizer assim, né? Você multiplicou por 5 o 1, porque considerando o x igual a 0, a nossa função exponencial, o gráfico, ele vai passar pelo 1. Mas como você tem um 5 agregado aqui, ó, 5 vezes, a nossa função continua sendo crescente, né? E ela vai passar por onde? Pelo 5.
ok? Não vai haver translação, não precisa se prender a essa palavra. Não vai haver deslocamento do gráfico. O gráfico vai ser, praticamente, ele vai ter como assíntota o eixo X, tá? Ele vai continuar tendo assíntota no eixo X, ele só vai intersectar o eixo das ordenadas, no caso Y, no valor 5. Ele vai subir, né? Se ele estava no 1, 5 vezes 1, aí ele vai lá para o 5. Vamos admitir que o 5 esteja aqui, ok? Sem muita... colocar mais aqui do lado. E aí esse ponto aqui, pessoal, eu gosto muito de falar sobre isso. Quando a gente marca um ponto no eixo, um ponto não é apenas um número, é um par ordenado. Então, quando x for 0, nesse caso o y é 5. Olhando para esta função aqui, ó, y igual a 5 vezes z elevado a x. Então, perceba que quando o x for 0, o y vai assumir o valor 5. Permita-me usar o transferidor, não é algo assim da forma como eu estou fazendo, assim, vamos dizer assim, formando uma curva, não é necessariamente uma, digamos, uma parábola, né? Porque o transferidor me dá a ideia de construir uma parábola, que ele vai descer e subir. Não é verdade. O gráfico, como dito em aulas anteriores, ele vai determinar uma curva crescente, porque o a da função exponencial é maior do que 1, e ele vai tender, né? Ele vai estar muito próximo aqui, ó, do nosso... Vou até desenhar aqui com a canetinha vermelha. Ele vai estar muito próximo do eixo do x, mas o x torna-se uma barreira chamada reta, uma reta assíntota, né? Que é uma barreira na qual o nosso gráfico ele não vai tocar, uma vez que, em se tratando de exponencial, não será intersectado ali o eixo da assíntota ali, ok? Perfeito. Feito o primeiro exemplo, e espero que tenha sido entendido, vamos passar para o segundo exemplo, que agora eu agreguei um valor ali, já que nós já conhecemos e relembramos, né? O E, nós já sabemos que o E é aproximadamente 2,718. O gráfico refere-se a exatamente este, porém, existe um deslocamento, que a gente pode chamar de translação, mas é um deslocamento. Esse deslocamento ele pode ser para cima ou para baixo. Para cima se fosse mais, para baixo menos. Perceba, a reta assíntota já não vai ser mais o x. A reta assíntota vai estar passando paralelamente. Você vai construir uma reta que é paralela ao eixo x, que passa pelo ponto, pela ordenada -2. Tentar escrever aqui, tentar fazer aqui um rascunho desse gráfico, um esboço, né? Então, olha só, aqui você tem o y, tá? Então, o gráfico que nós queremos construir é esse aqui, ó. Y igual a 5e elevado a x menos 2. E aí você tem que pensar separadamente este gráfico aqui, que nós já sabemos que é aquele lá, tá? Então, ó, aí você tem aqui, ó, olha o eixo x onde está. É como se o eixo x fosse transladado aí, jogado para baixo, né? Mas acompanhe comigo.
o eixo X, aqui é o 0 e aqui é o Y. Tá, no caso, em sendo, deixa eu ver se tem aqui mais ou menos aqui, pá. Aproximadamente isso aqui, nada assim a rigor, né, pessoal? Então, ó, aproximadamente aqui, a rigor não. Bom, suponhamos que o gráfico nosso, caso nós considerássemos só esse pedacinho da nossa função, nós teríamos o gráfico desta forma aqui, e eu vou pontilhar esse gráfico, tá? Eu não vou colocá-lo ali, eu vou apenas pontilhar, tá, pessoal? Eu vou pontilhar esse gráfico, e aí ele seria assim, mais ou menos isso aqui, ó. Caso estivéssemos falando apenas no 5 vezes e elevado a x. Entretanto, esse gráfico ele sofreu um deslocamento. Ele deslocou 2 unidades. Perceba, se aqui é 5, né? Perdão, 0 e 5. Se aqui é 0 e 5, ele vai deslocar 2 unidades, ó. Aqui é 4, aproximadamente, e aqui é 3. Deslocando 2 unidades, esse nosso gráfico ele vai passar onde? Ele vai passar exatamente como você viu aí. Deixa eu tentar fazer o paralelo ele, né? Tem que ser bem paralelo, né? E aí você tem o gráfico passando pelo par ordenado, nesse caso aqui, 0 e 3. Né? Por quê? Porque você andou 2 unidades para baixo, subtraiu do 5, 2, foi parar no 3 aqui, ó, no ponto 0,3. Com isso, a nossa assíntota sofreu um deslocamento aqui, ó, perceba? E o gráfico também, com certeza, né? Então, a essa reta que a gente vai pontilhar aqui, ela é a nossa barreira, que antes era o eixo X ali, ó. Agora a nossa barreira, aonde o nosso gráfico nunca irá tocar, né, pessoal? É nessa reta, na equação da reta constante, né? No ponto, nesse ponto aqui que é menos 2, ó. Esse menos 2, essa reta que passa pelo menos 2, o gráfico da função exponencial, ele não vai tocar nessa reta assíntota que passa pelo menos 2 ali. Tudo bem? Beleza. Vamos para uma questão mais prática da aplicação de exponencial, bem interessante, que ela remonta lá, logo o início das nossas aulas. Se você não assistiu, eu sugiro que você vá lá no início da primeira aula de gráfico de função exponencial e dê uma olhadinha, né? Algumas aulas que nós tivemos, falamos sobre montante e tal. Nós temos que lembrar que dessa formulinha aqui, ó, o montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao período, ao tempo. Perfeito. Só que nós não vamos tratar neste problema aqui
sobre matemática comercial, evidentemente. Nós estamos falando de outra coisa e por isso essa fórmula aqui é muito importante para você fazer o quê? Para você ter uma base de como que é montar uma função exponencial sobre um modelo matemático. É uma modelagem, ela vai servir como modelagem para nós. Perceba o seguinte, o problema diz exatamente o seguinte: uma amostra de 10 kg de uma substância radioativa se desintegra à razão de 0,5% ao ano. Qual a equação que expressa, a massa dessa amostra em quilogramas em função do tempo em anos? Pessoal, aqui nós vamos fazer um parênteses para a gente analisar essa fórmula aqui do montante. Agora nós não estamos falando de montante, estamos falando de massa. E nesse sentido nós estamos falando de massa inicial, valor inicial, certo? Então a massa inicial é 10 quilogramas. Tudo bem? E aí ele fala sobre uma taxa de 0,5, deixa eu ver se está aqui focando, 0,5%. E a esse 0,5%, você transforma isso em decimal, que é a mesma coisa que 0,5 sobre 100. Porcento é dividido por 100, né? Que vai dar o quê? Você tem que andar 2 casas para a esquerda, ou seja, após a vírgula tem que ter 2 casas, 2 zeros. Então, ó, 0, aí 1, 2, certo? Eu andei com a vírgula, 1, 2, e aí eu coloco 5 aqui, ó. Então isso representa o número decimal da taxa, né? A taxa decimal, escrita em forma decimal. Como é que fica aquela fórmula ali? Aquela fórmula nós vamos pensar no seguinte, num valor final, que eu não sei qual é igual ao valor inicial que foi dito anteriormente, em aulas anteriores aí nós falamos sobre valor inicial. Esse valor inicial é o que está multiplicando ali no início da função. É como se fosse esse aqui, ó, valor inicial. Tá vendo aqui, ó? Valor inicial 5. Percebe? Então, ó, valor inicial que multiplica 1. Aí nesse caso, pessoal, eu vou colocar a fórmula aqui, tá? Vai ser mais ou menos a taxa elevada ao tempo. Por que mais ou menos? Porque pode haver, se for mais, vai haver um acréscimo. Se for menos, vai haver um desconto, fazendo uma analogia à matemática comercial. Perceba o seguinte, se houvesse um aumento na substância, seria mais. Como houve uma desintegração, houve uma diminuição na massa. Então, nós vamos usar o sinal menos. Então, o valor final, que eu não sei qual é, nós estamos montando a expressão, né, que refere-se ao que foi dito no problema, vai ser o valor inicial, que é 10, que multiplica 1, é mais ou menos, é menos, porque desintegrou, menos a taxa que nós já encontramos, 0,001, elevado ao tempo, que nós não sabemos quanto tempo levou, ele não especificou. Então, o valor final vai ser o quê? Ou a massa, podemos assim dizer, né? Podemos escrever aqui, ó, a massa
em função do tempo. Pode ser isso. Podemos fazer isso. A massa em função do tempo. A massa em função do tempo seria 10, que é o valor inicial, multiplicado por quem? 1 menos 0,0. Aqui eu coloquei, aqui não é 1 não, pessoal, aqui é 5, tá? 1 menos 0,05 vai dar 0,995 elevado a t. Essa é a expressão que fala, né, é a equação que fala sobre a desintegração dessa substância radioativa. É uma função exponencial. Não foi pedido neste problema, mas supondo que eu quisesse construir o gráfico desta função, o gráfico dessa desintegração. E aí é que está o porém da questão. Perceba, é legal a gente falar sobre isso, porque a gente vai ficar ligado nesse sentido. Quando aparecer problemas, aqui eu tenho uma massa em função do tempo, né? E aqui eu tenho o eixo que fala sobre o tempo, né? Certo? Aqui é o meu tempo. Note o seguinte, quando se fala em tempo, pessoal, não existe tempo, perceba, não existe tempo negativo. Entenda isso. Sempre que você falar em tempo, usando a matemática aqui, usando até a física também, né? Você não pode levar em consideração tempo negativo. Tempo não dá para falar tempo negativo, ok? Então o que acontece? Percebe que o nosso gráfico ele não vai passar para o segundo quadrante. Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, porque no segundo quadrante eu teria tempos negativos, certo? Então, mas como é que ficaria isso? Olha, perceba que o A da nossa função exponencial é maior do que 0 e menor do que 1, portanto a função ela é decrescente. Se ela é decrescente, vai ser o quê? Ela vai fazer o quê? A tendência dela é descer, né? Então, e ela vai começar em que ponto da massa ali? O ponto inicial da massa. Qual o ponto inicial? O ponto 10, né, pessoal? Porque quando t for 0, o nosso ponto inicial aqui, ó, vai ser 10. Vou até escrever o ponto aqui, ó, 0, 10. Então, ó, nosso gráfico vai ficar assim, ó. Note que nós não teremos aquele pedacinho indo para o segundo quadrante, uma vez que no segundo quadrante você estaria admitindo tempos negativos, e tempos negativos não dá para a gente considerar, correto? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, deixe o seu comentário, isso é muito importante. Quero agradecer aí imensamente aquelas pessoas que deixam comentários aí no canal. De vez em quando uma pessoa vai lá, coloca um comentário. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho aí que vocês, mesmo sendo críticas ou não importa. O importante é que vocês estão acompanhando o canal. Isso para mim é muito gratificante. Meu muito obrigado e até a próxima videoaula.